Supremo. Essa é uma questão. Que escritório vai bancar uma briga dessa? Hoje? É. Hoje, qualquer escritório que queira poder advogar em Brasília de novo. Porque hoje, que escritório advoga Pra lidar a no Supremo? reputação, né? A Vivi, o filho do Cássio Conká, porque sobrou até para ele, do Cássio Conká, os parentes do Fux. Mas o Cássio Conká manteve a prisão. A Vivi, e basicamente a Vivi, né? A ex-mulher do Toffoli faz uma coisinha aqui, outra lá, já fez mais, né, quando estava com ele. E é isso aí. Os únicos que não têm parente advogando no STF são André Mendonça e a Carmen Lúcia. Merecem o crédito. Sem dúvida sobre isso, merecem o crédito. Pavir, nós mais uma vez acertamos aqui, a gente cantou essa pedra que ele ia delatar, né, que não ia aguentar muito tempo na prisão. O José Luiz, que é o Juca, né, vulgo Juca, que teve com o André Mendonça e supostamente teria feito a pergunta se tudo bem entregar um ministro e não os dois, que supostamente o Vorcaro tenha provas, e aí o André Mendonça já tinha negado, e a imprensa, de maneira geral, começou a criar literalmente empecilhos, dizendo, não, vai ser uma delação seletiva, e nós dois aqui dissemos, olha, não pode ser seletiva. Artigo 3º, parágrafo 4º, ele precisa apresentar provas. Artigo 4º, inciso 1º, ele precisa entregar todos os partícipes. Inciso 2º, ele precisa demonstrar toda a hierarquia da organização criminosa. 3º, ele precisa garantir que não vai mais continuar tendo conduta delitiva, não só ele, mas os partícipes depois da delação. E 4º, se ele conseguir devolver parte ou a totalidade do produto dessa organização criminosa, do ato delitivo dessa organização. Então não tem como, olhando para o André Mendonça e para tudo que ele tem feito, da forma como ele tem agido, imaginar-se, e agora você trazendo essa informação de que ele está isolado, imaginar-se que ele poderia aprovar, homologar uma delação seletiva. Então, o Juca deve saber disso, e o Vorcaro já deve estar sabendo que ele não pode fazer algo imaginativo como foi do Mauro Cid. Vai ter que entregar bonito, Pavinato. Olha, segundo aqui informação do jornal O Globo, o Vorcaro ele assinou o acordo de confidencialidade que dá início, né, à negociação para a colaboração premiada. Então ele assinou o termo de confidencialidade. E foi assinado, né, mediante autorização do ministro André Mendonça nesta quinta-feira. Mais informação, ele foi alocado no mesmo lugar onde o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou preso, né, no começo da pena da trama golpista, e a Polícia Federal informou que, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo ministro André Mendonça no âmbito da petição 15.711, realizou nesta quinta-feira a transferência de Daniel Bueno Vorcaro do Sistema Penitenciário Federal para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. E isso logo depois de, na sexta-feira passada, a segunda turma ter formado já a maioria para manter a prisão do Daniel Vorcaro. O Gilmar ainda não votou, o prazo dele venceria amanhã. Espera-se, né, que um voto saia um voto divergente, mas o acordo de confidencialidade para a tratativa da delação veio antes do voto do Gilmar. Segundo os sinais de pessoas próximas, Vorcaro vai fazer uma delação séria, né? Essa é a expressão, delação séria. Porque a delação séria a gente tem que especificar, porque a delação do Mauro Cid, por exemplo, não foi séria. Foi isso que eu dizia, imaginativa, né? Foi uma delação de diz que me diz.
Da Por exemplo, carochinha, né? se o Mauro Cid tivesse printado a tela do celular, uma conversa que ele tem com o Bolsonaro, e o Bolsonaro tivesse mandado uma mensagem que apaga, aí o Mauro Cid falasse, essa mensagem que apaga era a minuta do golpe. O Moraes já tinha aceito como prova. Né? Então, o Moraes, pelo próprio critério do Moraes, já devia ter sido condenado à forca. Né? Por tantas mensagens apagadas que ele mandou para o Daniel Vorcaro no dia da prisão, do Daniel Vorcaro. E o que é mais estranho, porque o Vorcaro mandou prender pessoas porque moravam a 150 quilômetros do aeroporto. Vale lembrar que o Vorcaro foi preso pela primeira vez tentando ir para Dubai, que é onde as pessoas mais próximas dizem que está o grosso do seu patrimônio. E aí, no final do ano, o Alexandre de Moraes, que em novembro trocava mensagens com o Vorcaro, que ia para Dubai e não conseguiu ir, o Moraes foi com a Vivi para Dubai. Opa! Fazer o quê? Bonezinho, você não lembra? Vazou foto. Fazer o quê? Me pergunta dele, de bonezinho, ele e a Vivi, passeando em Dubai. Eu não sei, porque não é comum ir para Dubai no Natal. Um país muçulmano no Natal não é comum. Não é um destino comum no Natal, Dubai. Não é. Ele foi para Dubai. Aí como foi trazer dinheiro? Foi fazer alguma coisa ligada ao Banco Master? E foi logo depois dele ter o alívio da Magnitsky, né? Ele logo, foi para Dubai. E vale lembrar que ministro do STF não passa, não tem a humilhação que a gente tem no aeroporto. Eles chegam no aeroporto, a Polícia Federal vai buscar, eles não pegam nem a mala. Então, se eles entram com o que eles quiserem no Brasil. Essa é a real. Essa é a real. Então, precisa ser explicado. Mas quem é que vai explicar se tudo é sigilo? Agora, vamos ver, né? Se alguém do STF vai se levantar contra a delação do Vorcaro. E você quer Porque é o que parece, né? A cadência, os movimentos do Gilmar Mendes parecem indicar que ele está preocupado com alguma coisa. Eu ia falar exatamente disso em virtude do grau de informação que você tem. Até porque uma pessoa com o currículo dele dá habeas corpus para a empresa, para mim, é uma não faz o menor sentido, né? Não faz lógica. Me parece que ele está tentando entrar num embate direto com o Alexandre de Moraes, com o André Mendonça, né? Como você disse, não sabemos o porquê. Agora, nessa questão do voto, é inócuo. Vence na semana que vem e o Vorcaro já está negociando provavelmente uma diminuição de pena para sair o mais rápido possível depois que tudo isso terminar e depois que todo mundo, de alguma maneira, tiver enrolado nesse processo, né, Pavi? Agora, o Gilmar Mendes, será que vai continuar tentando desautorizar o André Mendonça? Como é que você percebe isso? Ele está dando habeas corpus para... O que dar habeas corpus à empresa é igual dar bom dia para cavalo. Ele está dando bom dia para cavalo. O negócio é o seguinte, o Gilmar talvez até continue nessa onda, mas o Cássio com o K, que você tanto fala, ele manteve a prisão do Vorcaro. E se o Toffoli se mantém suspeito e o Fux se mantém alinhado ao André Mendonça, nós temos uma maioria na segunda turma. Exatamente. E vale lembrar o seguinte, se tem dois ministros que não dá para salvar, é Toffoli e Moraes. Sim. Esse contrato com a mulher dele é o maior escândalo da história da advocacia. Uma coisa louca. Querer tapar o sol com a peneira. Holliday, muito obrigado pela sua presença. Já acabou? Caivano, muito obrigado pela sua presença. Agradeço sempre, Pavinho. Agora eu quero deixar vocês com a pulga atrás da orelha e também com este quadro maravilhoso que é o Som Pavio. Roda, alemão.